Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores que compõem essa mesa diretiva dessa casa, senhor presidente, professor Assis, demais vereadores e vereadoras aqui presentes e público aqui presente. Quero dar uma saudação especial a todos pelo início do segundo semestre das sessões ordinárias dessa casa. Sempre posso repetir o que o vereador Carlos de Castro sempre fala, que é bom ser vereador. A gente enfrenta alguns problemas, mas é bom ser vereador. É bom poder estar disponível para atender a nossa população, para ouvir o que a população está dizendo para nós. E acredito que nós, vereadores, temos que ser mais ouvidos pelo Executivo Municipal. A partir do momento que o Executivo, o secretariado, começa a ouvir um pouco mais os vereadores, eles vão errar menos. E aí, a população vai ficar mais satisfeita e as coisas vão ficar melhor. Então, esse é o meu recado hoje ao Executivo Municipal, aos senhores secretários, secretárias, que ouçam mais o que nós, vereadores, temos a dizer. Que, antes de tomar algumas decisões polêmicas, nos consulte, pergunte para a gente. Porque depois, a gente tem ouvido por aí, que são os vereadores que aprovaram. Muitas situações que ocorreram, que não passaram por essa casa, que não tiveram a opinião dessa casa, e que depois nós levamos a culpa. Como que se nós fôssemos os responsáveis por algumas mudanças que o povo não gostou. Então, a gente pede encarecidamente ao Executivo Municipal e a todos os seus secretários que ouçam mais o que a gente falou. E se errou, não adianta ficar teimando no que está errado. Vamos fazer os acertos necessários. Nós somos homens públicos, nós somos vereadores que representamos a nossa população. E nós temos que trabalhar em prol dessa população. A administração pública tem que trabalhar em prol da população. Porque é da população que saem os impostos, que saem os nossos vencimentos, que gera as riquezas todas para a nossa cidade. Então nós temos que ter esse cuidado sempre. Também na manhã de hoje, senhor presidente, entrei com um requerimento que foi aprovado pelos senhores para reconhecer mais uma vez as pessoas que representam a nossa cidade. E o nosso aluno lá do Colégio Lindaura, que uma vez já esteve aqui nessa casa, que começou lá nas categorias de base do Taekwondo, representando a cidade aqui na regional, depois foi para Maringá, ganhou destaque no estado do Paraná, e agora com a possibilidade de poder ir até Rondônia, em Porto Velho, com o apoio da Secretaria de Esportes do município, ele foi até lá representar a nossa cidade. E não foi uma viagem em vão. Chegou lá, ganhou o lugar de campeão brasileiro na categoria que ele representava. É o primeiro lugar, foi imbatível. E hoje ele está numa situação de destaque. Todos os campeonatos que ele participar agora, ele não precisa mais ficar lá competindo com outros até chegar na vez dele. Ele já entra por uma parte de destaque. E o nome de São José dos Pinhais está escrito no kimono dele, né, representando sempre a nossa cidade. Então, em breve, estaremos no horário da sessão entregando um voto de louvor para ele, o seu diploma merecido, por representar a cidade, por representar este povo trabalhador, honesto e ordeiro, como li numa faixa ontem à noite aqui, nas manifestações que estiveram aqui nessa casa, e que merece tanto o orgulho de ter um cidadão são-joséense representando e ganhando destaque nacionalmente no esporte. A gente tem destaque em outras áreas, mas no esporte é um destaque positivo. Quero também dizer a vocês que na semana retrasada fui convidado para uma reunião no Jardim Independência, lá no bairro Parque da Fonte, sobre questões de asfalto. E olha, não foi fácil. Eu estava lá, a população
está revoltada, e a população tem razão. Nos últimos tempos tem sido colocado um pó muito fino sobre as camadas de antipó da cidade. Ninguém aguenta mais aqueles pó dentro de casa, as crianças doentes, e a população tem toda a razão. Nós estivemos lá representando o legislativo e ouvindo aquela população. E olha, não é fácil para a gente como vereador, né? E o Fenemê sabe disso, Mari, Lúcia, Carlos, todos aqui, sabem muito bem do que eu estou falando. A população pensa que nós vereadores temos o poder para mandar asfaltar a rua da cidade. Não é, Bira? E agora, nesse momento pré-eleitoral, onde se aparece vários pré-candidatos, né? Não sei se vocês ainda lembram de um apresentador de televisão chamado Gilberto Ribeiro, que ia salvar o mundo. Os políticos nenhum valiam nada. E só foi ele ganhar para deputado estadual, ninguém vê mais o cara em lugar nenhum. Na televisão, com o microfone na rua, sem mandato, é fácil falar que ninguém faz nada. Mas depois que tem um mandato, depois que assume o seu lugar, que vê que não era aquilo que ele estava falando, que o deputado estadual é como um vereador, não tem o poder de executar, porque nós não somos executivos, nós somos legislativos. Então, os pré-candidatos vão entrar nessa mesma história. Parem de prometer coisas que depois não farão. Porque eu, professor Valder, posso dizer e afirmar a todos que nunca fiquei prometendo as coisas para os outros. Sempre disse a todos que iria trabalhar bastante para representar a população de São José dos Pinhais. Nunca prometi para ninguém que ia mandar asfaltar, que ia mandar construir escola, que ia mandar fazer tal coisa. Então, que as pessoas sejam conscientes disso. O vereador, ele leva ao conhecimento dos secretários e do prefeito a vontade da população. E nem sempre, e quase sempre, não é ouvido. Mas algumas coisas dão certo. Algumas coisas acontecem. E na maioria das vezes, quando as coisas acontecem, a gente não colhe aqueles frutos que conseguimos. Um exemplo claro foi o atendimento dos CEMEIs, das atendentes de CEMEI, que a Comissão de Educação, através do nosso trabalho, junto com o advogado aqui desta casa, fizemos uma indicação bem elaborada. O senhor presidente abriu a tribuna para representantes das educadoras de CEMEI falar aqui nesta casa. E quando ficamos sabendo, já estava tudo resolvido. Não fomos chamados nem para uma reunião de acordo, de acerto, e foi resolvido. Quero parabenizar ao prefeito, porque nos ouviu, mas poderia ter deixado a gente participar um pouco mais dessa conquista, que vai trazer ganhos reais para as atendentes de CEMEIs, que finalmente irão receber o piso nacional para a educação, já nos seus vencimentos desse mês ou do outro mês. Mas a Comissão de Educação desta casa trabalhou em conjunto com a assessoria jurídica dessa casa para isso acontecesse. E o presidente dessa casa também abriu espaço para as reivindicações. Esse é o nosso trabalho. Por isso que eu digo que o Executivo Municipal, os secretários, se ouvissem um pouco mais os vereadores, se consultasse um pouco mais nós vereadores, teria muito mais sucesso. E não teria tanta rejeição como anda acontecendo nos últimos dias. Então eu quero destacar aqui a indicação 7042, que está pedindo mais uma vez, é uma reiteração por diversas vezes feita, do asfalto, da pavimentação definitiva,
para a rua Afonso de Lima, que é a rua que eu tenho um abaixo-assinado pedindo a pavimentação. Mas eu tenho abaixo-assinado de um mundaréu de rua pedindo asfalto, pedindo pavimentação definitiva. Na verdade, a população não aguenta mais o Antipó, não aguenta mais a revitalização do Antipó devido aos problemas e aos transtornos que é apresentada por aquele pó que é jogado em cima. Se pudesse mudar, tivesse uma solução melhor para aquele componente, porque o que atrapalha hoje a população é o tal do pó, que é jogado em cima do antipó. Se tivesse uma solução mais prática, talvez uma solução que fosse talvez um pouquinho mais, tivesse um custo um pouco maior, mas que tivesse uma durabilidade melhor e que pudesse de imediato atender a nossa população, ficaria muito melhor. Hoje já existem máquinas que fazem um meio-fio no local da rua. Hoje já existem máquinas que fazem uma camada fina de asfalto direto no chão lá na rua, que poderia durar muito mais do que esse antipó que tanto incomoda a nossa população, que no momento foi muito bom, que em um outro momento resolveu alguns problemas, mas que hoje já causa só transtorno para a nossa população e desperdício do dinheiro público em muitas ocasiões. Também quero destacar para o morador da rua Lourenço José de Paula, número 1345, que fizemos o pedido de uma lombada, de um redutor de velocidade em frente à sua casa, conforme ele pediu. E olha essa questão de redutor de velocidade, toda vez que a pessoa pede um redutor de velocidade para mim, e eu só fiz essa indicação hoje por causa disso, porque o morador falou que queria o redutor de velocidade na rua dele, e eu falei, pode ser na frente da sua casa? Na maioria das vezes as pessoas falam, não, na frente da minha casa não, põe na frente da casa do vizinho ali, põe lá na esquina, põe não sei o quê. Esse não, esse falou, não, pode ser na frente da minha casa, por isso que eu pedi. Só que a rua lá é uma rua de antipó, né? E os carros estão passando em alta velocidade, e ele pediu um redutor de velocidade lá, nessa rua, em frente à sua casa. Também outro morador, pedimos também uma atenção especial, porque por mais que tenha diversas campanhas na televisão, no rádio, em adesivos, para respeitar a faixa de pedestres, nós temos uma dificuldade ali no terminal Afonso Pena, que tem duas faixas de pedestre, uma de cada sentido da rua, do trânsito. E as pessoas não têm como atravessar. Tem hora que as pessoas ficam ali 10 minutos esperando os carros passarem e ninguém para na faixa de pedestre. E eu tenho parado na faixa de pedestre ali e tem que tomar um cuidado enorme para nenhum carro bater atrás do seu carro. Porque, olha, até o ônibus joga em cima da gente ali porque parou na faixa de pedestre para o pedestre atravessar. Então eu estou pedindo para que se faça a passagem para pedestre elevada. Porque daí o cara não vai ter desculpa de dizendo que não viu, né? E o motorista tem que entender de uma vez por todas que na hora que ele sai do volante, ele se torna um pedestre. À medida que ele desce do carro, ele é um pedestre. Então, naturalmente, ele é um pedestre. Então, o motorista tem que respeitar o pedestre. Nós temos que parar um pouco com essa correria dentro da cidade. Ontem, indo para minha casa, após a reunião que esteve aqui, estava indo para minha casa, na Rui Barbosa, tinha um acidente na esquina da R. Ficken com a Rui Barbosa. E eu parei um pouquinho, porque o carro da frente estava segurando também, não tinha como eu passar por cima do carro da frente. Um carro atrás começou um buzinaço e saiu costurando todo mundo e correndo. E eu, normalmente, parado, saí com o meu carro normalmente, na velocidade que eu estava. Lá na frente, parei ao lado do doidinho. O doidinho correndo, costurando todo mundo, teve que parar no sinaleiro. E eu parei ao lado dele, na velocidade que estava. Eu saí ganhando, porque eu não me estressei, eu gastei menos combustível,
e ele gastou muito mais e, além de tudo, ainda ficou estressado. Porque quando uma pessoa começa a buzinar muito na rua, é porque o estresse dele está bem alto. Então as pessoas têm que se acalmar um pouco, parar de correr. Acidentes a todo momento na cidade, e isso só vai resolver com um trânsito mais humano. Nós precisamos resolver essa situação, porque carros, automóveis estão vendendo igual bala em boteco. Cada dia mais automóveis. E as concessionárias comemorando recorde de venda, outras fazendo promoção e tudo mais. E tem pessoas que compram carro aí em 60 vezes de R$1.000, 60 vezes de R$2.000. Pessoas que não fazem nem as contas de quanto estão pagando nos seus carros. Depois não vão conseguir pagar, mas tudo bem, mas os carros estão aí na rua. Queremos que o pedestre seja respeitado. Então, para isso, estamos pedindo à Secretaria de Obras que, urgente, faça lá, através da Secretaria de Segurança, a passagem elevada para pedestre no terminal Afonso Pena. E aqui está a indicação, só para mostrar, então, para a câmera filmar o abaixo-assinado com o pessoal da rua Afonso de Lima, porque eles costumam dizer que a gente não faz nada. Tem uns pré-candidatos lá embaixo agora, que está com a relação lá de 4 ou 5 vereadores, até o Bira do Banco está no meio lá, o Bira, o Carlos, a Lúcia, o Valder. A da Lúcia eles elogiaram, porque diz que na borda do campo está tudo maravilhoso. Né? É que eles não veem. Eles acham que no bairro tal está melhor do que o outro, porque o vereador não está fazendo nada. Então está aqui, ó. Essa é a minha parte. Eles me entregaram um abaixo-assinado, está ali, ó, mostrando ali, está gravado na internet. E ele está sendo entregue, encaminhado a quem tem o poder de solução. Quero terminar o meu discurso na manhã de hoje, dizer aos vereadores, aos que não estiveram aqui, né, que a gente defendeu essa casa, disse que nós estamos preocupados e ao lado do povo, buscando uma solução de equilíbrio para o pessoal da zona rural vir para a cidade. Tá certo que algumas coisas é muita maldade. Eu nunca vi ninguém falar, por exemplo, que a prefeitura municipal estava tirando os ônibus da zona rural porque não queria pessoas de botas sujas aqui na cidade. Eu nunca vi falar isso, gente. Me desculpe, mas é muita maldade da pessoa falar isso para as pessoas mais humildes. Tá certo que não está adequado o ônibus deles, nós temos que os vereadores todos trabalharem aqui, né, para que se resolva essa situação, mas eu nunca vi ninguém falar que não quer. Eu dou o maior valor ao homem do campo, sei que dependo dele para a minha alimentação e tudo mais, e acredito que todos nós aqui pensamos dessa forma. Eu nunca vi, se eu ver uma pessoa desprezando o homem do campo, eu brigo com essa pessoa, porque ele tem que ter valor. É ele que é o produtor de alimentação que mantém todos nós gordinhos aqui da cidade. Então, só para encerrar agora que já acabou meu tempo, mais uma vez, então, digo ao Executivo e aos seus secretários que ouçam mais e consultem mais os vereadores dessa casa. Nós, vereadores, somos um abaixo-assinado vivo da nossa comunidade. A partir do momento que a pessoa votou para a gente, que a gente ganhou o mandato, nós somos os representantes da população, automaticamente somos um abaixo-assinado vivo da vontade do nosso povo, da nossa cidade, e temos que trabalhar e cumprir a nossa obrigação como representantes desta população. Um bom dia a todos e muito obrigado.